Salve, meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Bem, vamos lá. Eu tô aqui para fazer esse vídeo hoje por um motivo especial. Uma pessoa que é bastante querida nas redes sociais, principalmente entre os consumidores de comédia, né? E que vira e mexe, tá furando a bolha dele ali por alguma coisa, resolveu dizer que está pré-se candidatando a deputado federal. E ele fez isso justamente em um programa onde ele foi entrevistado. E parece que um dos entrevistadores, uma das pessoas que estavam ali nesse programa, ficou meio irritado com a situação. E vou falar a verdade, eu não assisti, né, esse programa, mas eu vi um comentário ou outro, um corte ou outro, e eu conheço esse personagem da comédia da internet brasileira. E vocês devem saber de quem eu estou falando, que é o Manuel Gomes. Se eu não me engano, o cara que fez a caneta azul, azul caneta. E eu tenho certeza que todos vocês que são da internet, né, pelo menos a galera mais enganjada, mais nova, deve ter em algum momento compartilhado um meme do Manuel Gomes. Ou dado risada com ele em algum momento, talvez do programa do Danilo Gentili, do De Noite lá no SBT, certo? E cara, a questão que fica é até onde que vai a política brasileira? Porque assim, é um absurdo uma pessoa como o Manuel Gomes, que não tem preparo técnico nenhum, zero, talvez até negativo, se a gente for colocar numa escala numérica, tentar se candidatar a alguma coisa. Cara, é um absurdo. E fica muito nítido que se algum partido político aceitar esse cara, é um péssimo partido político que tá tentando só agariar votos para poder empurrar o máximo de deputados federais lá dentro do Congresso, né? Para poder receber cada vez mais emendas parlamentares e valores em época de eleições, né? Então, assim, é um completo absurdo. Eu não sei se algum partido aceitou ele ou não. Eu espero que não. Mas, assim, não é a primeira vez que pessoas com zero capacidade técnica e despreparo total se candidatou a alguma coisa. E sabe o que é o pior? Algumas dessas pessoas, né, elas chegaram em lugares de prestígio e conseguiram se eleger mais de uma vez. E assim, absurdos no meio da política não é de hoje. Em 89, o Rio de Janeiro quase elegeu um chimpanzé, um macaco Tião, a prefeito. Logicamente, foi uma brincadeira feita pelo pessoal que posteriormente veio ser parte do Cacete Planeta, né, dos anos 90 na Rede Globo, né? Foi uma brincadeira deles, mas como na época a votação não era na urna eletrônica, né, era uma célula de papel, as pessoas realmente colocaram o nome do macaco Tião nessa célula de papel e colocaram nas urnas. Ou seja, ele não foi um candidato realmente oficializado, mas teve votos e bastante votos. Cara, pesquisem. Mas assim, eu adoro essa história, né? Por toda a brincadeira super cômica que o pessoal do Cacete Planeta fez. O bizarro é o pessoal realmente votar no macaco, né? Ou seja, a indignação da população com a classe política não é de hoje. Já vem desde 89, se bobear de antes, né? Aí hoje a gente tem o Manuel Gomes falando isso,
Há alguns anos atrás tinha o Pior que Tá Não Fica, que foi o Tiririca, apesar de que, por maior absurdo que seja, o Tiririca foi um dos parlamentares mais presentes na casa durante os anos que ele ficou como deputado federal. Se votou certo, se votou errado, se apresentou proposta boa ou não, aí é papo para outra hora. Mas querendo ou não, ele foi um dos deputados mais assíduos que a gente teve na época, para ver o nível de absurdo que é. Eu fico olhando pro lado aqui toda hora porque eu também cuido da edição do vídeo. Eu tô aqui sozinho, meu notebook tá aqui, tá? Então eu fico olhando pra ver se eu não tô fugindo do enquadramento da câmera. Costuma com isso. Então a situação é a seguinte: é um absurdo. Aí pra piorar, a gente sai dessa parte dos parlamentares, né, deputado, e a gente chega aos presidenciáveis. A gente, há uns anos atrás, teve o Cabo da Ciolo, que chegou lá, ficou falando de ursal, ficou falando um monte de coisa. Tem gente que acredita, tem gente que não, mas tecnicamente falando, é tudo teoria da conspiração. Ficou falando lá do Bolsonaro, do maçom, que não sei o que, satanismo e que blá blá blá, e o glória a Deus dele lá, carioca. Cara, é um absurdo. Sem ter uma proposta concreta, real, física pro meio da política. E teve gente que votou nele. E sabe o que me envergonha mais? É que eu sou cristão, sou de igreja evangélica protestante, né? E é o pessoal da minha religião, muito provavelmente, em grande maioria, que votou nele. Foram poucos votos? Foram, mas mesmo assim, foi. Cara, é um absurdo. Um completo absurdo. Aí, posterior na última eleição, pô, a gente teve o Padre Kelmon. O cara falou nada com nada. O cara interrompia. Mano, a pessoa com zero preparo. Não tinha por que estar num debate. Tanto que, no dia seguinte ao debate da Globo, que foi o debate mais popular, né? É o debate mais popular todo ano da televisão brasileira. O Léo Lins, um dos melhores comediantes no Brasil, na minha opinião, tem quem gosta do tipo de humor dele, tem quem não, mas não vamos entrar nesse mérito. Fez um stand-up inteiro, 15 minutos, aproximadamente 20 minutos, ido de Padre Kel. E foi incrível esse texto, porque estava pronta a comédia. Foi uma comédia pronta. Então, assim, para ele criar 15 minutos de texto de um dia pro outro foi fácil. Até eu, que eu não sou comediante, se bobear, criaria um texto assim. E, cara, isso tudo mostra como é que a gente tá num buraco. Aí agora eu vou entrar em partes que muita gente vai me xingar. Porque o atual presidente, ele foi eleito do mesmo jeito. Deixa eu ver quanto tempo já tem aqui, 8 minutos, tá. Ele foi eleito do mesmo jeito. Ele chegou lá e falou: picanha, cerveja, eh, vou fazer isso, vou abaixar aquilo. Mas como? Ele não falou como. Ele não trouxe uma proposta concreta. Não, no meu governo, o pobre, o cidadão, vai comer picanha e tomar cervejinha no final de semana. Mas como? Qual que foi o plano estratégico econômico para ele poder trazer isso? Cara, ele tá aí no poder, ele teve 8 anos no poder, aí depois veio mais 6 anos da Dilma, sucessora dele, que mal falava português. Tem vídeo dela lendo livro de cabeça para baixo na frente da câmera para mostrar que era uma pessoa culta, que tava lendo alguma coisa, entendeu? Tipo, mano, ridículo, 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 completamente ridículo. Aí depois que ela saiu, teve mais 6 anos, que não foi PT, né? Mas foi 2 anos do, do Temer, que era o vice, né? E depois 4 anos de Bolsonaro, e agora tem mais 4 anos de Lula. E sabe o que é o pior? Eles se elegeram ao todo é, 5 vezes, duas de Lula, duas de Dilma e uma de Lula, com as mesmas promessas. Eu vou tirar o Brasil da pobreza. Eu vou não sei o que lá. É, vamos dobrar a meta. Não vai ter meta, mas quando bater, vamos dobrar. Hum, Só falando besta. Besteira, merda. Não, isso aí foi a Dilma.
saudando a mandioca. Cara, é, é horrível. Aí o cara lá fala, não, cidade importadora de não sei o quê. Como é que era o outro? Ah, se tá caro, não compra. Entendeu? Aí, num governo dele, ele fala: não, desde o meu primeiro governo eu aprendi que não abaixa o preço da gasolina na canetada. Na época que era o Bolsonaro, não, o Bolsonaro tá errado, tinha que dar a canetada lá pra baixar o preço. O cara ele só fala merda. Ele tem zero preparo técnico. E a equipe dele parece que é pior até. Mas eu acho que eles fazem isso porque eles sabem que os eleitores dele, desculpa, é burro. Ou cego. Não tem outra. Por um exemplo, esse ano, Haddad meteu lá mais de mil itens, colocou imposto. Aí depois que ele colocou esse imposto em mais de 1.000 itens, voltaram atrás em 800 itens. Só que desses 800 que eles voltaram atrás e tiraram os impostos, né? Cerca de 200 não é porque eles voltaram realmente atrás. Só adiaram. Vai começar a ter imposto mais daqui 2, 3, 4 meses, sei lá. Você tem que dar uma pesquisada aí que eu também não vou saber essa informação aqui de cabeça. Aí o que que eles fazem? O pessoal que é militante do PT faz corte, posta no Twitter em tudo quanto é lugar. Lula tirou imposto de 800 itens. Pô, depois de ter colocado em 1.000? E o pessoal acredita, é idiota. Tem gente que comemora lá, meu presidente tirou imposto. Tirou nada. Tem gente que diz que a gente só cresceu na época do Lula lá, da primeira e a segunda eleição, né? Por causa das commodities. E não foi por causa do Lula, foi apesar do Lula. Porque países em situações econômicas e sociais similar ao Brasil cresceu mais do que a gente nessa época. Ou seja, não dá pra trás um cara desse no poder. Aí beleza, aí depois vem o Bolsonaro. Desculpa, agora a galera do Bolsonaro que vai ficar puta comigo. Mas, cara, eu votei no Bolsonaro em 2018, fiz campanha pra ele em 16, fiz campanha pra ele em 17, andava com a camisa Bolsonaro presidente, Deus, pátria e família, cara do Bolsonaro, ia pra faculdade e os cambal com essa camisa. Só que o cara foi burro. Eu não vou falar aqui que ele roubou, não vou falar que ele foi desonesto ou alguma coisa do tipo, porque sinceramente, cara, eu nem sei se eu posso bater nisso do jeito que o STF tá, entendeu? Tipo, perseguindo o cara, não dá pra saber o que é verdade, o que que não é, é, enfim. Só que eu acho que ele foi burro, ele comprou a briga do jeito errado. Ele não soube ver que briga que ele ia comprar, a hora que ia comprar, como ia comprar, falou demais. E também foi basicamente eleito em cima de jargão. Só que a questão era que na época que ele se candidatou, os jargões que ele davam era completamente diferente dos jargões dos outros políticos. Então, por mais que eram jargões políticos que pelo menos falavam com pessoas da direita, né? Ele falava, tem que mais, como que é? Bandido bom é bandido morto. Concordo, bandido bom é bandido morto. Agora, ele não tinha uma proposta exatamente para poder trabalhar com isso, né? Ele não tinha um plano detalhado para poder chegar num ponto de termos essa realidade de bandido bom, bandido morto, né? Infelizmente, ele falava em privatização, mas ele também não sabia exatamente como privatizar. Mas aí, pelo menos, ele contratou ministros técnicos, colocou lá e tentou fazer o que deu para fazer na pandemia. Então, mas ainda assim ele foi eleito com base nos jargões, independente da situação, tá? Então, assim, votei nele e não me arrependo de ter votado nele na época, tá? Principalmente no primeiro mandato, que foi a que ele realmente ganhou, né? Aí, na primeira eleição, que eu quis dizer. Aí agora, tava todo mundo da direita, eu tenho certeza, todo mundo da direita tava falando, puta, vai vir o Tarcísio, governador de São Paulo, tá fazendo um bom trabalho, um cara inteligente. Ou seja, deixa eu ver, já tá com puta, mano, quase 15 minutos. Nossa, tô falando demais. Mas fazer o quê, né? Vambora. Aí vem o Tarcísio. Todo mundo torcendo. Tarcísio, Tarcísio, Tarcísio. Uma outra galera, Zema, Zema, Zema. Um ou outro, Ratinho Júnior, Ratinho Júnior. E a gente lá, mano, ansioso, querendo saber quem que ia ser o cara. Mas eu acho que a torcida maior era Tarcísio. A esperança era o Tarcísio que tava ali com ele já há tempo, ministro escambau. E o que que a gente tem? Flávio.
O cara que tinha o escritório inteiro envolvido com rachadinha, com o chefe do escritório dele pagando conta dos filhos dele, que a galera sacava a grana do salário no caixa eletrônico dentro da Alesp no Rio de Janeiro. Por quê? Pra quê? Foi condenado rachadinha? Não foi. Assim, mas não fica nebuloso. Fica uma situação nebulosa, é chato, é estranho. Entendeu? A gente não foi investigado também decentemente. Travaram. Rio de Janeiro falou: ó, a gente não pode mais investigar porque o cara virou senador e ele pediu foro privilegiado. Aí mandou pro Supremo e o Supremo também não investigou. Ficou mais preocupado com investigar o pai dele lá e tal, etc. E sinceramente, dá pra ver que ele tá com puta do rabo preso. Porque ele tava lá no Senado e teve votação pra poder ferrar os juízes. E ele não votou, ficou esperando todo mundo votar, não fez discurso, não fez nada. Ele se omitiu, foi bundão, cagão, tá com o rabo preso. Aí agora teve a votação da lei da misoginia. Pô, pelo amor de Deus, lei da misoginia é uma merda, todo mundo da direita contra, todo mundo que votou no Bolsonaro contra, todo mundo que é de qualquer outro aspecto ideológico da direita contra. Só petista, pessoalista, feminista, querendo que essa merda passasse uma lei porca daquela, que não falava o que que era misoginia, o que que era nada, e queria prender todo mundo, calar a boca de todo mundo, regulamentar a internet, regulamentar a nossa fala, a minha, a sua, de todo mundo. E o que que ele me faz? Ele vota a favor da lei da misoginia. Ele passa com unanimidade a lei da misoginia. Ele é a favor. Aí depois ele vem, ah não, é que era uma lei polêmica, se eu votasse eu ia me indispor com alguns eleitores. Com que eleitor se indispor com a galera progressista? Quem é progressista não vota no ser Flávio. Você é burro. Você tá com o rabo preso. Isso é estranho. Se ele começasse a bater de frente com o STF, eu tenho certeza que ele ia começar a ser investigado e poderiam levantar essa parada aí da rachadinha e talvez ficar feio pra ele. O Flávio é um bundão que tá com o rabo preso, também não serve. Cara, desculpa, não dá. Pra quem é Bolsonaro que tá vendo, pra quem é e tal, cara, o Flávio não dá. Ele não dá pra ser o candidato da direita. Ele não é 1% do que o pai dele foi, ou do que o pai dele é. Cara, o Flávio não dá. Cara, não dá pra ser o Flávio. Cara, Flávio pra mim é só no segundo turno, se não tiver outra escolha, outra alternativa, olha lá. Agora eu não vou falar muito aqui que o vídeo, puta, já tá grande pra cacete. O negócio é o seguinte, pesquisa. Quem é Renan Santos? Olha a entrevista dele. Olha como que ele está respondendo jornalista, jornalista petista e jornalista que também defende o Flávio, que defende o Bolsonaro. Olha o posicionamento dele. O cara tá fazendo a campanha pelo Brasil inteiro, andando de ônibus, de carro, de barca, entendeu? Não tá fazendo campanha de jatinho, tá indo nas piores cidades, metendo pau em prefeito ruim, governador ruim. Vai lá, pesquisa, Renan Santos na Band, Renan Santos no jornal não sei das quantas, entrevista com Renan Santos, vê essas entrevistas. Não vai nos cortes não, vídeo curtinho não, vai nos vídeos grandes. Vai nele conversando, para um pouquinho, presta atenção nesse cara. O Renan Santos está cabuloso. Ele é o único candidato da direita que está com proposta, não está com jargão, e tá cuspindo fogo pro lado dessa bandidagem do STF, do Lula e de todo mundo. Ele é o único cara que tá aí há muitos anos por trás das câmeras, se preparando para ser eleito atualmente e levar uma galera com ele junto para dentro da Câmara de Deputados, para ter apoio político lá dentro. Senado, tudo. Tem vários caras que já estão no poder, que estão junto com o Renan e que tá trabalhando. Partido Novo, sem histórico de corrupção, ou seja, sem histórico de desvio de dinheiro público. Tem coisas que você pode olhar que você vai ver gente falando mal, tem. Mas mesmo assim, pesquisa. Ah, não gosto dele, é MBL, bumbum livre, que não sei o quê. Mano, na moral, para de escutar o que o outro tá falando. Pesquisa por conta própria. Vê o que esse cara fala. Tenha pensamento crítico. Seja uma pessoa de direita decente, coerente e inteligente. Não seja papagaio, porque de papagaio tem um monte de petista por aí.
Ser papagaio é coisa de esquerda, não é coisa de direita. A direita é uma galera inteligente, de mentalidade própria. Pesquisa. Eu acho não, tenho certeza que a gente deve dar uma chance pra esse cara. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Tamo junto, até mais.